O eco de uma risada cruel cortou o ar como uma lâmina afiada, enquanto João, com o coração apertado, largava o microfone improvisado no chão do pátio da escola em Lisboa. Princesa João. Canta mais uma vez para a gente, vai, gritavam os colegas, os rostos distorcidos em máscaras de deboche que escondiam a inveja de sua voz pura e aguda, como se fosse um pecado cantar ao All New World com a alma exposta. Naquele instante, sob o sol implacável de verão que batia nas pedras antigas do Chiado, ele jurou para si mesmo que nunca mais deixaria que o mundo o silenciasse, mas o destino, caprichoso como as marés do Tejo, tinha outros planos, e o pior ainda estava por vir. João cresceu nas ruelas estreitas de Alfama, onde o fado ecoava nas noites quentes e as histórias de marinheiros perdidos se entrelaçavam com as lendas de amores proibidos. Filho de uma costureira viúva chamada Maria, que costurava vestidos para as turistas americanas sonhando com o passado glorioso de Portugal, ele herdara dela não só os olhos castanhos profundos, mas também uma sensibilidade que o mundo rotulava de fraqueza. Desde pequeno, João escapava para o mundo de contos de fadas, escondendo-se no sótão da casa apertada com o rádio velho, imitando as vozes etéreas das princesas da Disney. Letite Geo era sua favorita, cantada em sussurros para não acordar a mãe exausta, mas aos 17 anos, na escola secundária de Santa Maria, aquilo se tornara uma arma contra ele. Tudo começou inocentemente, num ensaio do coral da escola. A professora, Dona Isabel, uma mulher de meia idade com óculos grossos e um sotaque alentejano arrastado, pedira que ele cantasse solo. Sua voz subiu, cristalina, preenchendo o auditório com as notas de Reflexion de Mulan, e por um momento, o silêncio foi de admiração. Mas no recreio seguinte, as zombarias explodiram. Olha o João, cantando como se fosse a Cinderela, berrou Pedro, o capitão do time de futebol, um garoto alto e bronzeado cujos punhos cerrados pareciam sempre prontos para uma briga. Seus amigos riram, e quando pelas paredes grafitadas, e João sentiu o estômago revirar como se estivesse no convés de um galeão em tempestade. Ele correu para o banheiro, trancando-se numa cabine, as lágrimas quentes escorrendo enquanto murmurava para si, porquê? Porque minha voz não pode ser só minha. Dias se transformaram em semanas de tormento sutil. Bilhetes amassados na carteira, vai casar com o príncipe encantado. Sussurros nos corredores, ele é daqueles, sabe? Os veados que dançam balé em segredo. João, que ainda não havia nomeado o que sentia por dentro, aquela atração confusa por meninos como o ator principal de Beauty and the Beast, começou a se esconder. Parou de cantar no chuveiro, evitou o coral, e à noite, deitado na cama estreita, sonhava com fugas impossíveis para os Açores, onde as ilhas flutuantes talvez o aceitassem sem julgamentos. Mas Lisboa, com suas 7 colinas e segredos enterrados sob o calçamento, não o deixaria escapar tão fácil. Foi numa tarde chuvosa de outono, quando as folhas douradas do castelo de São Jorge dançavam no vento, que Miguel entrou em sua vida como um raio de sol inesperado. Miguel era o novo aluno transferido do Porto, com cabelos pretos ondulados caindo sobre a testa e um sorriso que iluminava os cantos sombrios da sala de aula. Filho de um pescador e uma professora de literatura, ele carregava o orgulho nortenho nos ombros largos, mas era nos olhos verdes, herdados do avô irlandês, que se via a profundidade de alguém que já havia enfrentado tempestades. No primeiro dia, durante a aula de história sobre os descobrimentos, Miguel ergueu a mão e defendeu Vasco da Gama não como herói, mas como explorador que abriu caminhos para amores improváveis entre povos. A história não é só de conquistas, é de corações que se encontram onde menos se espera, disse ele, e João, sentado na fileira de trás, sentiu um arrepio que não era do frio úmido infiltrando pelas janelas. Depois da aula, enquanto os alunos se dispersavam como pombos no rocio, Miguel se aproximou de João no armário. Ei, ouvi dizer que você canta como os anjos. Por que não ouço mais isso por aqui? A pergunta era simples, mas carregada de uma curiosidade genuína que fez João corar até as orelhas. Ele gaguejou algo sobre não ser bom o suficiente, mas Miguel insistiu, convidando-o para um café no antigo quiosque do Terreiro do Paço, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do rio. Ali, sob o olhar vigilante da estátua de D. José I, João contou tudo, as zombarias, o medo de ser diferente, a voz que traía seus sonhos mais secretos. Miguel ouviu em silêncio, mastigando devagar, e quando João terminou, disse apenas, canta para mim. Agora. Aqui. Relutante, João murmurou as primeiras notas de Can You Feel the Love Tonight, e pela primeira vez em meses, sua voz não tremeu, porque nos olhos de Miguel, não havia julgamento, só uma faísca de algo mais profundo, como o brilho das luzes de Lisboa ao anoitecer. A amizade floresceu como as jacarandás roxas na primavera lisboeta, discreta mas inevitável. Eles se encontravam no mirador da Senhora do Monte, de onde se via a cidade estendendo-se como um tapete de luzes, e ali João cantava sem medo, enquanto Miguel batucava ritmos no banco de pedra com os dedos. Você tem um dom, João. Não deixe que idiotas o roubem, dizia Miguel, e em noites como aquelas,
Quando o vento carregava ecos de guitarras flamencas de um bar próximo, João se pegava olhando para ele de um jeito que o deixava sem fôlego. Era atração. Amizade profunda. Ele não sabia nomear, mas sentia o peito apertar de um jeito novo, doce e aterrorizante. Miguel, por sua vez, compartilhava histórias do Porto, as brigas com o pai por querer estudar artes em vez de engenharia, as noites em que escapava para o Douro sonhando com uma vida livre das expectativas familiares. Meu avô me disse uma vez, o mar não julga quem navega nele. Eu acredito nisso, confidenciou ele uma vez, e João pensou que talvez, só talvez, eles pudessem navegar juntos. Mas o mundo exterior não perdoava vulnerabilidades. Pedro e sua turma, farejando fraqueza como tubarões no oceano, intensificaram os ataques. Durante o intervalo, jogaram o caderno de João na poça d'água, as páginas encharcadas com letras de músicas Disney borradas como lágrimas. OPS, a princesa perdeu o diário encantado, riram eles, e Miguel, que chegava tarde, viu a cena e explodiu. Deixem ele em paz, seus covardes. Vocês invejam o que não têm, coragem para ser quem são. A briga foi rápida e feia, punhos voando, professores intervindo, e no dia seguinte, rumores se espalharam como fogo em palha, o nortenho é igualzinho ao João, outro viado defendendo o amigo. Miguel, que até então lidava com seus próprios segredos em silêncio, sentiu o peso da exposição como uma âncora arrastando para o fundo. Em casa, as tensões se acumulavam. Maria, a mãe de João, notara as mudanças no filho, os olhos baixos, o silêncio nas refeições de bacalhau à brás. O que se passa, meu filho? É a escola? Ou algo mais? Ela, que perdera o marido para o mar quando João era pequeno, carregava uma fé católica devota, mas temperada pela vida dura das ruas de Alfama. João hesitou, as palavras engasgadas na garganta como um refrão inacabado. Mãe, eu gosto de cantar. E de pessoas que me entendem. Ela o abraçou, murmurando orações antigas, mas no fundo, João via o conflito em seus olhos, o amor incondicional lutando contra as vozes da igreja do bairro, que pregavam contra os pecados da carne. Enquanto isso, Miguel enfrentava sua própria tormenta. No telefone com o pai, uma noite chuvosa, ele confessou, pai, eu acho que gosto de um garoto. É errado. Do outro lado da linha, a voz rouca do pescador ecoou como um trovão, errado. Filho, o que dirão no Porto? Os vizinhos, a família. Você vai nos envergonhar. As palavras cortaram fundo, e Miguel desligou, correndo para a rua molhada, onde se encontrou com João por acaso no elétrico 28. Eu não sei se aguento isso, desabafou ele, e João, pela primeira vez, pegou sua mão, um toque tímido, elétrico, que disse mais que qualquer canção. Naquele bondinho rangente subindo a colina, sob as luzes tremulosentes, algo mudou, o medo deu lugar a uma promessa silenciosa de apoio mútuo. O primeiro conflito maior veio no festival anual da escola, o Festas de Lisboa, onde alunos se apresentavam no palco montado na Praça do Comércio. Dona Isabel insistira que João participasse, para mostrar seu talento ao mundo, mas Pedro sabotou tudo, espalhou cartazes falsos prometendo o show da Princesa João, ingressos grátis para rir. A multidão, uma mistura de famílias e turistas, riu antes mesmo de ele subir ao palco. Com o coração martelando como o sino da sede de Lisboa, João pegou o microfone, as mãos trêmulas. Esta é para quem já se sentiu invisível, disse ele, e começou Part of Your World, de Ariel, a voz subindo acima das gargalhadas iniciais. Por um milagre, o silêncio caiu, sua emoção crua cativou, lágrimas nos olhos de algumas mães, aplausos hesitantes de outros. Mas Pedro, da plateia, gritou, cala a boca, viado, e jogou uma garrafa plástica, acertando o palco. O caos irrompeu. Miguel pulou para defender, socos trocados, polícia chamada. João, arrasado, fugiu para as sombras do arco da Rua Augusta, onde se sentou no chão frio, soluçando. Porque eu? Porque não posso só amar a música. E ele? Miguel o encontrou minutos depois, machucado mas determinado, e o abraçou ali mesmo, o primeiro beijo roubado sob as estrelas, salgado de lágrimas e chuva fina. Porque você é forte, João. E eu te amo por isso. As palavras pairaram no ar como uma área inacabada, e naquela noite, eles juraram lutar juntos, mas o destino, sempre tramando nas sombras das colinas lisboetas, preparava uma reviravolta que envolveria não só corações, mas o poder de um homem influente. Os dias seguintes ao incidente no festival foram um vórtice de consequências que João e Miguel mal podiam prever. A escola, pressionada pela imprensa local que farejava escândalo, suspendeu Pedro por uma semana, mas o dano estava feito, fotos borradas do beijo circulavam nas redes sociais, com comentários venenosos como dois princesos em Lisboa, que vergonha para Portugal.
Maria, ao ver a notícia no jornal Diário de Notícias deixado na mesa da cozinha, confrontou João com olhos vermelhos de noites insones. É verdade, filho? Você e esse rapaz? Do norte. A cozinha, com suas panelas de cobre penduradas como sinos silenciosos, pareceu encolher ao redor deles. João, de pé junto à janela que dava para o Tejo enevoado, assentiu devagar. Mãe, eu o amo. Como amo cantar. É parte de mim. Ela cobriu o rosto com as mãos, murmurando: Meu Deus, proteja-nos, mas no dia seguinte, surpreendendo-o, levou à missa na igreja de São Roque, onde o padre, um homem idoso com voz trêmula, falou de compaixão divina por todos os filhos de Deus. Talvez o Senhor nos mande esses testes para nos tornar mais humanos, disse ela depois, e João viu, pela primeira vez, uma rachadura na armadura de tradições. Miguel, por outro lado, cortou laços com a família no Porto. Uma carta longa, escrita à luz de uma vela no quarto alugado em Barro Alto, explicava tudo: sua orientação, seu amor por João, o sonho de estudar teatro na Universidade de Lisboa para contar histórias como a deles. A resposta do pai veio curta e cortante: não volte. Você não é mais bem-vindo. As palavras o atingiram como ondas geladas do Atlântico, mas Miguel, com a teimosia dos nortenhos, transformou a dor em combustível. Ele se matriculou em aulas noturnas de atuação no conservatório, onde conheceu Ana, uma atriz lésbica de 25 anos com cabelos curtos tingidos de azul e um riso que desafiava convenções. Bem-vindo ao clube dos pecadores, querido. Aqui, pecamos com arte, brincou ela, e logo os três, João, Miguel e Ana, formaram um trio inseparável, ensaiando peças em porões úmidos de Lisboa Factory, onde o cheiro de grafites frescos se misturava ao café forte. Ana se tornou a âncora que eles precisavam. Filha de imigrantes cabo-verdianos, ela crescera ouvindo morna e fado misturados, e sua própria jornada de aceitação, saindo do armário aos 16 em meio a olhares de reprovação na escola católica, a tornara uma guerreira. O amor não é crime, é revolução, declarava ela, organizando noites de karaokê secretos em bares escondidos do Cais do Sodré, onde a comunidade LGBTQ+ de Lisboa se reunia como fantasmas alegres. Foi lá, numa noite de neon pescante e copos de ginginha tilintando, que João cantou pela primeira vez publicamente desde o festival. A Dream is a Wish Your Art Makes, de Cinderela, fluiu de seus lábios como um rio liberto, e a multidão, drag queens com plumas coloridas, casais de mãos dadas, ativistas com bandeiras arco-íris, aplaudiu de pé. Miguel, nos bastidores, sussurrou: Você é minha Cinderela, mas sem abóbora, só luz. O beijo que se seguiu foi interrompido por Ana, rindo: Ei, guardem isso para o palco. Amanhã tem protesto contra a lei de casamento igualitário que ainda patina no Parlamento. O protesto, marcado para o Largo do Carmo sob o olhar estoico da estátua de Camões, reuniu centenas, cartazes com Amor sem fronteiras balançando ao vento, discursos inflamados sobre direitos negados. João e Miguel marcharam de mãos dadas pela primeira vez em público, o coração acelerado como tambores de uma parada. Mas o conflito veio rápido. Um grupo de contramanifestantes, liderados por um padre radical de barba grisalha e olhos flamejantes, gritou versos bíblicos distorcidos. Arrependei-vos, sodomitas. Portugal é de Cristo, não de desvios. Uma garrafa voou, acertando Ana no ombro, e o caos explodiu, polícia de choque avançando, cacetetes erguidos. Miguel protegeu João com o corpo, levando um golpe na costela que o deixou ofegante no chão de paralelepípedos. Corra, gritou ele, mas João se recusou, arrastando-o para uma ruela lateral onde se esconderam atrás de uma porta de ferro forjado. Ali, no escuro úmido cheirando a jasmim e lixo, o medo se transformou em fúria compartilhada. Eles nos odeiam por existirmos, sussurrou João, as lágrimas misturando-se ao suor. Miguel, com a mão pressionando o machucado, respondeu: Mas nós existimos mesmo assim. E vamos cantar mais alto. Naquela noite, de volta ao apartamento de Ana em Moraria, eles traçaram planos, uma performance surpresa no Teatro Nacional Dona Maria II, convidando a comunidade para uma noite de canções proibidas, músicas de amor que desafiavam normas. Ana contatou contatos na imprensa underground, e o burburinho cresceu como as videiras nas paredes de Sintra. Mas as reviravoltas pessoais começaram a corroer por dentro. João descobriu, numa conversa acidental com Dona Isabel, que Pedro, o bully, não era só maldade pura. Seu pai, um militar reformado, o espancava por notas baixas, e as zombarias eram sua válvula de escape distorcida. Ele me pediu perdão em particular, João. Diz que inveja sua voz porque a dele falha no choro. A revelação abalou João, ódio puro ou dor mal canalizada. Ele confrontou Pedro num canto isolado do pátio, sob a figueira centenária. Porquê? O que eu te fiz? Pedro, olhos baixos, murmurou: Você é livre. Eu sou prisioneiro. As palavras pairaram, e pela primeira vez, João viu o garoto não como monstro,
mas como espelho quebrado de suas próprias inseguranças. Então seja livre também. Comece parando de machucar os outros. Pedro assentiu, fugindo, e João sentiu um peso aliviado. Perdão não era fraqueza, era o primeiro verso de uma nova canção. Miguel, lidando com a rejeição familiar, mergulhou em dúvidas. Numa carta não enviada, ele escreveu: e se eu for só uma fase? E se arrastar João para o abismo? Mas Ana, sempre a voz da razão, o confrontou durante o ensaio: amor não é fase, é ato de coragem. Se você duvida, perca ele, e se perderá a si mesmo. A conversa culminou numa noite de vulnerabilidade no Bairro Alto, onde bares como o Icónico pulsavam com música eletrónica e identidades fluídas. Eles dançaram pela primeira vez, corpos próximos no ritmo pulsante, e Miguel sussurrou no ouvido de João: eu escolho você. Todo dia. O beijo sob as luzes estroboscópicas selou a promessa, mas o telefone tocou, era o pai de Miguel, voz embargada: volte para casa. Sua mãe está doente. E, traga o garoto, se quiser. A reviravolta familiar veio como um furacão, misturando esperança e terror. Enquanto isso, o plano da performance ganhava tração. Convites se espalharam por WhatsApp: venham ouvir vozes que o mundo tenta calar. Mas sombras se aproximavam. O padre radical, descobrindo o evento, ameaçou uma contra-protesto na porta do teatro, com fiéis rezando rosários contra a depravação. A tensão subia como a neblina do Tejo ao amanhecer, e João, praticando escalas no espelho rachado de seu quarto, questionava: será que minha voz é forte o suficiente para isso? Miguel, ao seu lado, respondeu com um beijo na testa: nossa voz, amor. Juntos. O palco os esperava, mas o destino tecia fios mais grossos, envolvendo figuras além das colinas, um governador cujas decisões ecoariam como um hino nacional reescrito. A véspera do show trouxe o primeiro grande teste de lealdade. Pedro, redimido ou não, apareceu na porta de João com um buquê de flores silvestres colhidas no Monsanto. Eu vou ao show. Para apoiar. Desculpa tudo. João hesitou, o coração dividido entre desconfiança e compaixão, mas aceitou, um passo pequeno para a cura. Ana, cética, avisou: cuidado, princesinha. Lobos vestem pele de cordeiro. Mas João viu potencial. Talvez Pedro fosse o vilão que poderia se tornar aliado, como nos contos que ele amava. Naquela noite, enquanto Lisboa dormia sob um manto de estrelas, João e Miguel caminharam pelo Tejo, mãos entrelaçadas. Se amanhã der errado, perguntou João. Então cantamos mais uma vez. O amor é assim, ensaio eterno. O rio refletia as luzes da ponte 25 de Abril como promessas pescantes, e pela primeira vez, João sentiu que o de sua vida, aquela risada cruel no pátio, era só o começo de uma área grandiosa. O dia do show amanheceu com um sol tímido filtrando pelas persianas do quarto de Ana, onde João e Miguel haviam passado a noite em conversas sussurradas e abraços que curavam feridas invisíveis. O Teatro Nacional Dona Maria II, com sua fachada neoclássica imponente na Rossio, já fervilhava com a chegada de voluntários, bandeiras arco-íris tremulando nas colunas, microfones testados e trechos de Over the Rainbow. Ana, maquiada com glitter sutil nos olhos, dirigia o caos como uma general: luzes aqui, som ali, e vocês dois, amorzinhos, preparem-se para brilhar. Mas por trás da empolgação, a tensão era palpável. Rumores de que o padre radical, Dom Francisco, reunira uma dúzia de fiéis para bloquear a entrada com orações e cartazes de pecado mortal chegavam via mensagens frenéticas. João, no camarim apertado cheirando a pó de arroz e madeira velha, ajustava a gravata simples que Maria insistira em costurar, bordada com estrelas minúsculas, para guiar seu caminho. Sua mãe chegara cedo, o rosto uma mistura de orgulho e apreensão, segurando um terço de madrepérola. Cante com o coração, filho. Deus ouve todos os tons. O abraço dela foi breve mas feroz, e quando ela se afastou para o auditório, João sentiu um nó na garganta maior que qualquer nota alta. Miguel, vestindo uma camisa branca impecável que destacava seus ombros, pegou sua mão: lembra do Miradouro? É só mais uma vista, só que com plateia. Eles riram, nervoso, e Ana irrompeu com o último chamado: 5 minutos. E Pedro está lá fora, segurando a porta contra os fanáticos. Quem diria? O público lotava o salão nobre, casais idosos de mãos dadas, jovens com tatuagens de borboletas, turistas curiosos atraídos pelo burburinho nas redes. No centro, uma família improvável: o pai de Miguel, Tomás, chegara de trem do Porto na calada da noite, os olhos inchados de choro contido, ao lado da mãe frágil, Dona Luísa, cuja doença, um câncer silencioso, a trouxera à rendição. Ele é nosso filho. Amamos ele, murmurara ela ao telefone, e agora, sentados na terceira fila, representavam a ponte frágil entre passado e futuro.
Mas o conflito irrompeu antes mesmo do primeiro ato. Dom Francisco e seus seguidores, posicionados na escadaria externa, entoavam salmos em latim, bloqueando a entrada final. Saia, impureza! Lisboa não é Sodoma. Gritos de "deixem-nos entrar" colidiram com "arrependei-vos", e a polícia metropolitana, alertada, formou uma barreira tênue. João espiou pela cortina de veludo vermelho, o coração disparado como um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. Não dá para continuar assim, disse ele, e num impulso, saiu pelos fundos, descendo para a rua. Com o microfone na mão, conectado ao sistema de som do teatro, ele começou a cantar, não no palco, mas ali, na calçada rachada, sob o olhar atonito de todos. Almoster, de Princesa e o Sapo, subiu sua voz, desafiando o coro religioso com notas de esperança e determinação. Os fiéis hesitaram, alguns baixando os cartazes, e o público do lado de dentro, ouvindo pelo alto-falante, irrompeu em aplausos que vazaram para a rua. Pedro, suando ao lado de um policial, gritou: "Isso aí, João! Mostra para eles!" Dom Francisco, furioso, avançou. Silêncio, demônio disfarçado, mas sua voz se perdeu na onda sonora da canção. Miguel, correndo para juntar-se a ele, pegou o segundo microfone, harmonizando na ponte: "I'm almost there, people gonna come from everywhere." O dueto improvisado transformou a escadaria num palco vivo, e aos poucos, os manifestantes recuaram, não por milagre, mas pela força bruta da emoção crua. Dona Luísa, da plateia, chorava abertamente, apertando a mão do marido: "É lindo, Tomás. Nosso menino." O show prosseguiu dentro, com Ana abrindo com um monólogo feroz sobre amores invisíveis na história portuguesa, de rainhas esquecidas a poetas como Pessoa, cujos heteronímos escondiam almas múltiplas. João e Miguel subiram para o clímax, uma medley de Disney reimaginada, Be Our Guest, virando hino de hospitalidade para todos os amores, e You've Got a Friend hino dedicado às amizades que salvam. Mas o verdadeiro passo inesperado veio no intervalo, quando um homem de terno cinza e gravata discreta se aproximou de Ana nos bastidores. "Boa noite. Sou o assessor do governador de Lisboa, Dr. António Silva. Ele está na plateia incógnito e pede uma palavra com os jovens cantores." O coração de João parou. O governador, um político moderado conhecido por reformas sociais tímidas, ali. Porquê? Levado ao fire privado, laqueado com retratos de reis passados, eles o encontraram, alto, com barba bem aparada e olhos que pareciam ler almas. "Eu vim por um amigo", explicou ele, voz baixa como o murmúrio do Tejo. "Meu sobrinho, de 15 anos, passa pelo mesmo que vocês, zombarias por ser quem é. Sua performance lá fora me tocou. Portugal precisa de vozes como a de vocês para mudar." A conversa fluiu como vinho do Douro. Ele ouviu sobre o bullying, os protestos, os sonhos adiados. "Eu apoiei a lei de identidade de género no Parlamento, mas sei que é pouco. Talvez possamos fazer mais, um evento oficial, com patrocínio da Câmara." Miguel, ousado, perguntou: "E os fanáticos como Dom Francisco?" "Eles têm voz alta." O governador sorriu sombriamente: "Eles têm cruzes, mas nós temos o povo. Deixem comigo." O intervalo terminou com uma promessa vaga mas eletrizante, e o segundo ato explodiu em catarse coletiva, João cantando Let It Go, solo, liberando não só o gelo de Elsa, mas os grilhões de anos de silêncio. A plateia se levantou, ovacionando, e pela primeira vez, João viu Pedro na multidão, aplaudindo com lágrimas nos olhos, redenção real, nascida do caos. Mas nem tudo era luz. No after-party num terraço com vista para o castelo, sombras pessoais emergiram. Dona Luísa, exausta, confidenciou a Miguel: "Eu errei, filho. Medo de perder você para o mundo. Mas o mundo é seu." O abraço foi demorado, curando feridas como bálsamo, mas Tomás permaneceu distante, bebendo conhaque em silêncio. "Eu tento entender", murmurou ele a João mais tarde, "mas é como aprender uma língua nova aos 50. João, tocado, respondeu: "Comece pela música, senhor. Ela traduz tudo." O pai assentiu, e naquela noite, sob as estrelas, ele ouviu Miguel cantar uma fado suave sobre mares revoltos, um gesto de ponte. Ana, porém, trouxe a atenção de volta à terra. O governador pode prometer o mundo, mas política é serpente. Dom Francisco já está na TV amanhã, chamando isso de Noite do Diabo. E de fato, na manhã seguinte, o Jornal da Tarde, da RTP exibia clipes do show editados para escândalo, com o padre conclamando boicotes. As redes ferviam, Princesa João trending, metade apoio, metade ódio. João, acordando no sofá da mãe com mensagens de ódio anônimas, volte para o armário, aberração, sentiu o peso do holofote. "Valeu a pena?" perguntou a Miguel, que preparava ovos mexidos na cozinha minúscula. "Sempre. Porque agora,
eles nos ouvem, mesmo os que gritam. A reviravolta veio à tarde, com um chamado urgente do assessor: o governador quer vocês no Palácio dos Corucheiros. Urgente. Há uma crise. Chegando à residência oficial, com seus jardins formais e guardas de olhos atentos, eles foram levados a uma sala de reuniões onde o ar cheirava a charutos e decisões pesadas. O governador, agora sério, explicou: Dom Francisco mobilizou a Igreja para uma petição contra eventos LGBTQ+ financiados pelo Estado. Mas eu tenho uma contraproposta: um festival anual de artes inclusivas, com vocês como embaixadores. Só que preciso de apoio público, uma conferência de imprensa hoje. João engoliu em seco: exposição total, com câmaras e perguntas afiadas. Miguel apertou sua mão sob a mesa: juntos. O governador assentiu: juntos. E eu intervir pessoalmente se necessário. A conferência, no Salão Nobre da Câmara Municipal, foi um furacão midiático. Flashes cegantes, repórteres da SIC e TVI atirando perguntas: isso é agenda gay disfarçada de cultura? O governador, firme, rebateu: é agenda de direitos humanos. Portugal, terra de exploradores, deve explorar também os corações de seus filhos. João, convidado a falar, subiu ao púlpito com pernas trêmulas, mas sua voz saiu firme: eu cantei como uma princesa porque todo coração tem uma canção. Não peço perdão por amar, peço espaço para todos amarmos. O aplauso veio misto, mas o tweet do governador: orgulho de Lisboa, vozes como a de João nos lembram que a liberdade canta, viralizou, virando o jogo. Mas o clímax pessoal veio à noite, quando Dom Francisco confrontou o grupo num jantar improvisado no Time Out Market. Vocês envenenam nossa cidade santa, cuspiu ele, apontando o dedo ao surdo. Ana rebateu: e você envenena com ódio, padre. Vá rezar por compaixão. A discussão escalou, mas o governador, presente por acaso, interveio: basta, Dom Francisco. A igreja tem seu lugar, mas a rua é de todos. O padre recuou, murmurando maldições, mas o incidente foi o estopim. Na manhã seguinte, ele foi afastado temporariamente pela diocese por excesso de zelo, graças a uma ligação discreta do governador. João e Miguel, exaustos mas eufóricos, caminharam pelo chiado ao entardecer, o sol pintando o céu de laranja como um final de conto. Nós sobrevivemos, disse João. Mais que isso, mudamos algo. O beijo, ali na praça movimentada, foi aplaudido por transeuntes, um símbolo de vitória pequena, mas real. Com o festival oficial aprovado, batizado de Vozes do Tejo, Arte Sem Correntes, a vida de João e Miguel ganhou um ritmo novo, como uma valsa acelerada pelas ruas empedradas de Lisboa. O governador, cumprindo a palavra, alocou fundos da Câmara para o evento inaugural em junho, no antigo convento do Carmo, onde ruínas góticas sussurravam histórias de terremotos e renascimentos. Ana coordenava com maestria, convidando artistas de todo o país, um rapper trans de Coimbra, uma dançarina queer do Algarve, e até Pedro, que, redimido, inscreveu-se para um spoken word sobre bullying. Eu escrevi sobre você, João. Sem o deboche, disse ele numa reunião, e João, perdoando de coração, o abraçou, um gesto que curou mais que palavras. Mas a calmaria era ilusória, conflitos internos borbulhavam como o vinho fermentando nas adegas do Douro. Miguel, agora aceito na família, lutava com a culpa de abandonar o Porto. Visitas ao hospital onde Dona Luísa combatia o câncer eram agridoce. Ela sorria ao ouvir João cantar hinos Disney adaptados para encorajamento, mas Tomás ainda titubeava, bebendo demais nas noites solitárias. Eu fui o bully do meu próprio filho, confessou ele uma vez, voz rouca após uma garrafa de Porto. Miguel o perdoou devagar, mas o peso o fazia questionar: e se o amor familiar for só fachada? E se eu precisar voar sozinho? João, sentindo a distância crescer, cantava menos em casa, temendo que sua luz ofuscasse a de Miguel. A tensão explodiu numa noite de ensaio no convento, sob a lua cheia que banhava as colunas quebradas em prata. Ana propôs uma cena conjunta, João cantando enquanto Miguel atuava um monólogo sobre aceitação paterna. Mas as palavras de Miguel saíram cruas demais, e quando dores não resolvidas, meu pai me vê como falha, como um navio que afunda. João, interpretando o papel de amante compreensivo, dele evitou uma linha: então afunde comigo, mas não sofra sozinho. O ensaio parou, Miguel saiu furioso, chutando pedras no chão irregular. Você não entende. É fácil para você, sua mãe te ama incondicional. Eu tenho que lutar por migalhas. João correu atrás, encontrando-o encostado numa parede coberta de era. Eu entendo sim. Minha voz foi minha prisão. Mas juntos, abrimos as portas. O choro veio então, misto de raiva e alívio, e o beijo que se seguiu foi feroz, como se pudessem devorar as inseguranças um do outro. Ana, testemunha silenciosa, interveio com sabedoria prática:
amor é bom, mas terapia é melhor. Eu conheço um grupo de apoio LGBTQ+, no Hospital de Santa Maria, vão lá. As sessões semanais, em uma sala branca com posters de arco-íris, tornaram-se salvação. Um terapeuta, Dr. Rui, com sotaque madeirense suave, guiava-os através de camadas, o medo de abandono de Miguel, a síndrome do palhaço alegre de João que escondia a dor. Vocês são heróis de suas próprias histórias, mas heróis sangram, disse ele, e aos poucos, as feridas cicatrizaram. Tomás até se juntou uma vez, dirigindo de Coimbra onde se mudara para estar perto da esposa, quero ser melhor. O progresso era lento, mas real, como o restauro das ruínas do Carmo, tijolo por tijolo. Enquanto isso, o festival atraía a atenção nacional, mas também inveja. Dom Francisco, reabilitado mas amargurado, fundou uma Associação pela Moral Cristã, financiada por doadores conservadores, e lançou uma campanha difamatória, panfletos espalhados no Chiado acusando o evento de propaganda degenerada. A imprensa sensacionalista mordeu, governador de Lisboa gasta dinheiro público em show gay. O Dr. A Silva, pressionado em sessões da Assembleia, defendeu-se com eloquência, é investimento em cultura, não em ideologia. Portugal é laico desde 1910, hora de honrar isso. Mas as ameaças anônimas chegaram, cartas para João com recortes de jornais sobre acidentes de ativistas, e uma noite, vidros quebrados na janela do apartamento de Ana, com arrependei-vos rabiscada em vermelho. O medo se instalou como névoa matinal. João acordava suando, sonhando com palcos em chamas, e Miguel, protetor, instalou trancas extras. Não vamos parar, jurava ele, mas o stress rachou sua saúde, enxaquecas que o deixavam acamado, forçando João a ensaiar sozinho. Num desses dias, Pedro apareceu, agora aliado firme, eu sei quem anda por trás, uns caras da paróquia do padre. Deixa comigo. Usando contatos da rua, ele confrontou os vândalos num bar de Alfama, não com violência, mas com palavras, vocês machucam porque foram machucados. Mas isso não cura. 2 deles, garotos perdidos como ele outrora, confessaram e prometeram parar, uma vitória pequena, mas que fortaleceu a rede de apoio. Maria, vendo o filho murchar, organizou uma ceia familiar surpresa no quintal apertado, com sardinha assada grelhando no carvão e vinho verde gelado. Tomás e Luísa vieram, e pela primeira vez, as duas famílias se misturaram, histórias de pescarias no Douro trocadas por lendas de costureiras em Alfama. Vocês criaram leões, disse Maria a Tomás, e ele, embriagado de emoção, respondeu, e princesas que rugem. A noite terminou com João cantando Hakuna Matata em roda, risadas e quando até o Tejo, dissolvendo tensões como açúcar no chá. Mas o maior conflito veio de dentro do círculo. Ana, sempre a rocha, revelou um segredo durante uma caminhada no Jardim Botânico. Eu tenho medo de me apaixonar de novo. Minha ex me destruiu, batia, controlava. As palavras saíram como confissão, e João e Miguel, chocados, a abraçaram sob as copas frondosas. Você nos salvou tantas vezes. Deixe-nos salvar você, disse João. Ana chorou, e dali nasceu um pacto, apoio mútuo, sem heróis solitários. Ela começou a namorar devagar, uma barista tímida do Chiado, e o grupo celebrou cada passo como vitória coletiva. À medida que o festival se aproximava, o governador convocou uma reunião privada no Palácio da Ajuda, com vistas para o estuário reluzente. Há resistência no Parlamento, conservadores querem cortar fundos. Mas eu tenho um as, convidar o Presidente da República como patrono. A notícia eletrizou, mas veio com um preço. João e Miguel deviam fazer uma turnê promocional pelo país, de Faro a Braga, contando sua história em rádios e TVS, exposição total, alertou o assessor. Eles aceitaram, embarcando num micro-ônibus alugado, com Ana no volante cantando fado rock. A turnê foi epopeia. Em Évora, uma entrevista na rádio local virou debate acalorado com ouvintes ligando para xingar. Em Coimbra, estudantes os ovacionaram na universidade, mas um grupo neonazi jogou ovos no ônibus. Dirija, gritou Miguel, e Ana acelerou pelas estradas sinuosas, rindo histericamente depois, bem-vindos à Revolução Portuguesa. Em cada parada, João cantava um trechinho, Colors of the Wind, em Setúbal, evocando diversidade como as marés, e aos poucos, corações se abriam. Uma avó em Viseu que confidenciou, meu neto é como vocês, um padre em Aveiro que doou para o festival. De volta a Lisboa, exaustos mas transformados, eles descobriram a traição. Dom Francisco vazara áudios falsos de confissões de ativistas, alegando corrupção no festival. O escândalo explodiu nas manchetes, suborno gay na Câmara. O governador, furioso, chamou uma coletiva noturna, isso é calúnia. Eu intervenho, investigação imediata, e o festival prossegue. Mas o dano era feito, patrocinadores hesitavam, e João, lendo os comentários, duvidou, somos peões num jogo maior. Miguel o puxou para o terraço do Rocio, não.
Somos a rainha no xadrez, imprevisíveis e poderosos. O clímax do conflito veio na véspera, uma ameaça de bomba anônima no convento. Polícia evacuou, cães farejando cada canto, e nada foi achado, blefe, mas o terror paralisou. Naquela noite, reunidos num café escondido, eles decidiram, cantamos amanhã, com ou sem plateia. O amanhecer trouxe sol, e o festival começou, 500 almas sob as ruínas, João abrindo com Circle of Life, voz e quando como profecia. Mas no meio, sirenes, polícia prendendo cúmplices de Dom Francisco por falsificação. O governador subiu ao palco, hoje, intervi não como político, mas como cidadão. Pela liberdade de cantar, de amar. A multidão rugiu, e João, chorando, abraçou Miguel, nós vencemos. O sucesso do festival ecoou por Lisboa como o repicar dos sinos da Basílica dos Mártires, transformando ruínas em símbolo de renascimento. Coberturas no Público e Expresso chamavam-no de Milagre do Carmo, com fotos de João e Miguel de mãos dadas sob arcos góticos, legendas falando de amor que reconstrói. Patrocinadores voltaram em dobro, e o governador, agora herói improvável, anunciou a expansão, edições anuais, com foco em jovens artistas LGBTQ+. Mas a vitória trazia seu preço, fama como dupla lâmina, cortando privacidade e ampliando escrutínio. João, de repente, era convidado para masterclasses no Hot Club de Portugal, ensinando técnica vocal a aspirantes que era, mas as noites solitárias o assombravam, e se minha voz se tornar só produto. Miguel, escalado para uma peça off-Broadway em Lisboa sobre identidade nortenha, mergulhava em ensaios até o amanhecer, deixando João com ecos vazios no apartamento compartilhado em Barro Alto. Você está distante? Acusou João uma noite, após Miguel cancelar um jantar por linhas a decorar. Miguel explodiu, e você? Virou celebridade, esquecendo que eu te amei quando eras só o garoto do pátio. As palavras feriram como espinhos de roseira selvagem, e pela primeira vez, eles dormiram de costas, o silêncio mais alto que qualquer briga. Ana mediou no dia seguinte, num piquenique no Parque Eduardo VII, com queijos da serra e uvas moscatel. Vocês são almas gêmeas, mas almas colidem. Falem, antes que o orgulho construa muros. A conversa veio crua, Miguel admitiu inveja do spotlight de João, medo de ser o apoio, não o astro. João confessou ansiedade de perder o humor na correria. Lembra o bondinho? Nós paramos o mundo ali, disse João, e Miguel, lágrimas nos olhos, respondeu, então paremos de novo. Eles renovaram votos informais sob o obelisco, prometendo datas semanais, passeios no Tejo, karaokê só para dois. A família se entrelaçava mais. Dona Luísa, em remissão milagrosa, veio morar temporariamente em Lisboa, cozinhando tripas à moda do Porto que enchiam o ar de alho e cominho. Agora entendo, Miguel, amor é como vinho, melhora com tempo, disse ela, assistindo João ensinar cantanetos imaginários. Tomás, aposentado cedo, voluntariou-se no festival, montando barracas de livros sobre história que era portuguesa, safam lesvos amores escondidos na corte de D. João V, Pedro, agora amigo, matriculou-se em psicologia, quero ajudar quem eu machuquei. Maria, vendo tudo, sussurrou a João, você salvou mais que a si, filho. Salvou almas. Mas o passado ressurgia como fantasmas no Rossio. Dom Francisco, processado por difamação mas solto sob fiança, enviou uma carta ao governador, retira o apoio, ou revele seus segredos. Blefe ou não, o escândalo pipocou, tabloides alegando a fé do Dr. A Silva com um assessor. Ele negou em coletiva furiosa, minha vida privada é irrelevante. O que importa é o progresso. Mas a pressão rachou sua fachada, numa reunião privada, ele confidenciou ao grupo, eu perdi um irmão para o preconceito nos anos 80, suicídio por ser gay. Este festival é por ele. A vulnerabilidade uniu-os, e João compôs uma canção inédita, Sombras do Tejo, sobre fantasmas que dançam à luz. O conflito externo escalou com uma petição conservadora coletando 10.000 assinaturas para proteger a moral lisboeta. Manifestantes marcharam até o Tejo, velas acesas como em procissões antigas, mas contra manifestantes, liderados por Ana com megafone, responderam com cânticos, amor não se apaga. A polícia separou, mas um empurrão derrubou João na beira do cais, joelho sangrando no concreto úmido. Miguel o carregou para o hospital, furioso, chega. Vamos contra-atacar. Inspirados, eles gravaram um vídeo viral, João cantando Reflexion no local da queda, com cicatriz fresca, mensagem, reflita antes de odiar. Milhões de views, celebridades como a fadista Marisa retuitando, vozes como essa nos honram. Internamente, uma reviravolta veio de Pedro, ele descobriu ser bissexual, confessando numa noite de vinho no Mirador de Santa Catarina. Eu zoava você porque via em mim o que negava. João abraçou, bem-vindo ao clube, irmão.
O grupo cresceu, incluindo a barista Diana, Sofia, uma moça de cabelos cacheados e riso contagiante, que trouxe leveza com sobremesas de Belém. O governador, sob fogo cruzado, interveio decisivamente, convocou uma audiência pública no Salão dos Atos da Câmara, convidando Dom Francisco e ativistas. Debate, não guerra, decretou. O evento foi televisionado, o padre citou escrituras, João rebateu com histórias pessoais, Miguel com estatísticas de suicídios juvenis. O clímax, uma mãe na plateia, chorando, disse: "Meu filho se matou por ser gay. Apoiem esses meninos." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, e Dom Francisco, visivelmente abalado, murmurou: "Talvez eu tenha errado o tom." Dias depois, ele renunciou à associação, buscando retiro espiritual, redenção tardia, mas impacto real. Para João e Miguel, o ápice emocional veio numa viagem surpresa ao Porto, organizada por Tomás. No Cais do Ribeira, sob as pontes iluminadas, eles renovaram o amor num jantar de francesinha e vinho. Casamos. Não legal ainda, mas no coração, sim. O sim veio com fogos do Festival de São João, e de volta a Lisboa, eles tatuaram notas musicais entrelaçadas no pulso, símbolo eterno. Mas o destino guardava uma surpresa. Ana propôs uma peça baseada na história deles, Princesa do Tejo, para o Teatro da Trindade. Ensaios foram caóticos, risos, brigas, lágrimas, mas a estreia lutou, com o governador na primeira fila aplaudindo de pé. Críticas chamaram de hino moderno à resiliência portuguesa. No camarim pós-show, João sussurrou a Miguel, de ridicularizado a reverenciado. Quem diria? Miguel sorriu, nós diríamos. Juntos. A fama crescia, mas eles ancoravam, aulas de canto gratuitas em Alfama, visitas a escolas para falar de bullying. Uma aluna, de 14 anos, confidenciou: "Você me salvou, João." Ele chorou, sabendo o ciclo quebrado. Anos se passaram como as estações em Lisboa, verões quentes de azulejos reluzentes, invernos suaves com chuva fina descendo véus no Tejo, e o que começara com uma risada cruel no pátio da escola florescer em legado. O festival Vozes do Tejo tornara-se instituição, atraindo milhares anualmente, com edições em Porto e Faro, financiadas por uma Lei Nacional de Artes Inclusivas impulsionada pelo governador, agora Ministro da Cultura. João e Miguel, aos 25, eram embaixadores não só de amor, mas de mudança, palestras em Genebra para a ONU sobre direitos queer, álbuns de covers Disney em português subindo nas paradas, vendendo como pastéis de nata em Belém. Mas a vida, caprichosa como o fado, estava-os ainda. Dona Luísa sucumbiu ao câncer no outono dourado, deixando um vazio que Miguel preencheu com fúria criativa. Fundou uma ONG, Pontes do Coração, oferecendo terapia gratuita a jovens LGBTQ+ em crise. Por ela, que me ensinou a amar sem condições, dedicou ele no funeral, voz embargada sob o céu cinzento do cemitério dos prazeres. João cantou "Só me era over the rainbow" no enterro, notas flutuando como pétalas de cravo, e Tomás, transformado, abraçou o genro, ela estaria orgulhosa. Como eu estou. A perda uniu a família remanescente, Tomás mudando-se para Lisboa, ajudando Maria na costura de fantasias para o festival. Ana e Sofia adotaram uma menina de 6 anos, uma órfã cabo-verdiana com olhos curiosos, e o quarteto expandiu-se em quinteto barulhento, piqueniques no Monsanto e quando risadas infantis. Pedro, terapeuta em ascensão, casou-se com um artista de rua, e seu casamento no Chiado, com João como padrinho cantando "A All New World", simbolizou redenção plena. De inimigo a irmão, eis a magia real, brindou ele no discurso, taça de moscatel erguida. Para João e Miguel, o amor amadurecera em casamento civil, logo após a legalização em 2010, retroativa em espírito. A cerimônia, discreta no cartório do Chiado, foi seguida por festa no Terreiro do Paço, fado quier, dança até o amanhecer, o governador como testemunha, brindando: "Vocês me ensinaram a intervir pelo que importa." Anéis simples de prata, gravados com "Canta comigo", selaram votos sussurrados, na saúde, na doença, no palco ou no silêncio. Conflitos menores persistiam, uma turnê europeia onde a homofobia em Madrid os forçou a cancelar show, deixando João com depressão que exigiu meses de terapia, Miguel lidando com burnout, questionando: somos ativistas ou só sobreviventes? Mas eles navegavam, como o Tejo ao mar, com Ana como bússola, amor é maré, sobe e desce, mas sempre volta. A reviravolta final veio inesperada. Dom Francisco, após anos de silêncio, contatou João via carta, de um mosteiro nos arredores de Fátima. "Eu errei. Sua canção me perseguiu em sonhos. Posso ouvir de novo." Encontro marcado no mirador onde tudo começara, o ex-padre, envelhecido e humilde, sentou-se no banco de pedra. João cantou "Reflexian", voz madura agora, e lágrimas escorreram no rosto do homem: "Perdão, filho. Eu era cego."
O abraço que se seguiu, rígido, mas real, fechou um ciclo, ódio virando ponte. Hoje, aos 30, João leciona na escola onde fora ridicularizado, transformando o pátio em palco de talentos diversos. Miguel dirige o teatro comunitário em Alfama, encenando histórias de amores lisboetas. O governador, aposentado, escreve memórias dedicadas a eles, eles cantaram, eu ouvi. E numa noite qualquer, no terraço com vista para o castelo, João pega o violão, uma canção nova. Miguel sorri, sempre. Como nosso amor. O eco daquela primeira risada cruel. Esquecido, dissolvido na sinfonia de vozes livres. Portugal, terra de saudades e descobertas, aprendera, princesas cantam alto, e governadores, às vezes, dançam.